Do livro Vinha de Luz, médium Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel: não se envergonhar. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Jesus, Lucas 9, 26. Muitos aprendizes existem satisfeitos consigo mesmos tão somente em razão de algumas afirmativas quixotescas. Congregam-se em grandes discussões, atrabiliários e irracíveis, tentando convencer gregos e troianos relativamente à fé religiosa. E quando interpelados sobre a fúria em que se comprazem, na imposição dos pontos de vista que lhes são próprios, costumam redarguir que é imprescindível não nos envergonharmos do Mestre, nem de seus ensinamentos perante a multidão. Todavia, por vezes, a preocupação de preservar o cristianismo não passa de posição meramente verbal. Tais defensores do Cristo andam esquecidos de que, antes de tudo, é indispensável não esquecer-lhe os princípios sublimes diante das tarefas de cada dia. A vida de um homem é a sua própria confissão pública. A conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. Muito infantis, o trovão da voz e a mímica verbalista, filhos da vaidade individual, junto de ouvintes incompreensivos e complacentes, com pleno esquecimento dos necessários testemunhos com o Mestre na oficina de trabalho comum e no lar purificador. Torna-se indispensável não se envergonhar o aprendiz de Jesus, não em perlengas calorosas das quais cada contendor regressa mais exasperado, mas sim perante as situações aparentemente insignificantes ou eminentemente expressivas, em que se pede ao crente o exemplo de amor, renúncia e sacrifício pessoal que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime. Algo mais no Natal. Espírito Emmanuel. Senhor Jesus, diante do Natal que te lembra a glória da manjedoura, nós te agradecemos a música da oração, o regozijo da fé, a mensagem de amor, a alegria do lar, o apelo à fraternidade, o júbilo da esperança, a bênção do trabalho, a confiança no bem, o tesouro de tua paz, a palavra da boa nova e a confiança no futuro. Entretanto, ó Divino Mestre, de corações voltados para o teu coração, nós te suplicamos algo mais. Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade, para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te os exemplos.
Reflexão sobre a relevância de nos abrirmos ao amor no Natal. Médium Chico Xavier. Irmão que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Algo por eles neste Natal. Espírito Rei. Neste Natal, façamos algo por eles, os nossos irmãos que ignoram ou não querem aceitar os benefícios da serenidade e da esperança. Pronuncia algumas frases de otimismo e encorajamento. Escreve algum bilhete que os reanime para a bênção de viver e servir. Estende simpatia em algum gesto espontâneo de gentileza. Repete consideração e concurso amigo nos diálogos que colaborem na sustentação da paz e da solidariedade. Nas realizações da fraternidade, quem ama faz o tempo. Médium Chico Xavier. O Natal em toda idade é sempre nova alegria, mas dos dons da caridade, o Natal é todo dia. Natal. Diante da depressão. Espírito Emmanuel, Médium Chico Xavier. Mestre, diante dos quadros depressivos que sofremos, precisamos ter ânimo para lutar. Queremos viver, não nos deixes pensar em morte. Auxilia-nos a encontrar a porta de saída do labirinto escuro em que nos internamos. Fortalece-nos a vontade de sermos úteis. Ergue-nos do chão do mais profundo desalento. Que o nosso pensamento se fixe no teu pensamento e que nos esqueçamos no trabalho do bem. Arranca-nos do isolamento voluntário que choramos lágrimas estéreis e copiosas. Precisamos a voltar a sorrir. Estende-nos as tuas mãos e leva-nos a caminhar contigo. No fundo, Senhor, depressão é egoísmo ou drama de consciência. Liberta-nos da cela fria em que nos enclausuramos com as chaves do teu imenso amor. Do livro O Evangelho segundo o Espiritismo,
da codificação da doutrina espírita por Allan Kardec, no capítulo 12. Mensagem do Espírito Agostinho, Bordeaux, 1861. Item 15. O homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, uma questão fútil, joga com a vida que recebeu de Deus e com a vida de seu semelhante, que somente a Deus pertence, é 100 vezes mais culpado que o miserável que, levado pela cobiça e às vezes pela necessidade, invade uma casa para lá roubar o que lhe convém e mata aqueles que se lhe opuseram ao seu desejo. Este é quase sempre um homem sem educação, tendo apenas noções imperfeitas do bem e do mal, enquanto o duelista pertence geralmente à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente o outro com método e cortesia, o que faz a sociedade desculpá-lo. Eu acrescentaria que o duelista é infinitamente mais culpado que o infeliz que, cedendo a um sentimento de vingança, mata no momento de exasperação. O duelista não tem por desculpa o arrastamento da paixão, pois entre o insulto e a reparação há sempre o tempo de refletir. Ele age então fria e premeditadamente. Tudo é calculado e estudado para matar o seu adversário da forma mais segura. É verdade que ele próprio também expõe a vida, e é isso o que reabilita o duelo aos olhos do mundo, porque nisto se vê um ato de coragem e de desapego à vida. Mas haverá verdadeira coragem quando se está seguro de si mesmo? O duelo é resíduo de um tempo de barbárie, no qual o direito do mais forte era a lei. Ele desaparecerá com uma maior apreciação do verdadeiro problema da honra, e à medida que o homem tiver uma fé mais viva na vida futura. Item 16. Nota. Os duelos se tornam cada vez mais raros e, se ainda vemos dolorosos exemplos, o número não é comparável ao que era anteriormente. Um homem não saía de casa sem prever um encontro, tomando sempre as precauções necessárias. Um sinal característico dos hábitos e dos costumes dos povos era o uso do porte habitual, ostensivo ou oculto, de armas ofensivas e defensivas. A abolição desse costume revela o abrandamento dos costumes. E é curioso seguir a sua graduação desde a época na qual os cavaleiros nunca cavalgavam sem armaduras de ferro e lanças em punho, até o uso de uma simples espada, que depois tornou-se um ornamento, acessório de uniforme e não mais uma arma agressiva. Outro sinal do abrandamento dos costumes é que, enquanto os combates pessoais aconteciam em plena rua diante da multidão que se afastava para deixar o campo livre, hoje eles se ocultam. Atualmente, a morte de um homem é um acontecimento que comove, enquanto antigamente não era notado. O Espiritismo extinguirá esses últimos vestígios da barbárie
inculcando nos homens o espírito da caridade e da fraternidade. Médium Chico Xavier. O Natal em toda idade é sempre nova alegria, mas dos dons da caridade, o Natal é todo dia. Natal. Festeja esquecendo quaisquer preconceitos bons. Natal é Jesus dizendo que todos somos irmãos. Se eu morrer antes de você, pelo médium Chico Xavier. Se eu morrer antes de você, faça-me um favor. Chore o quanto quiser, mas não brigue com Deus por ele haver me levado. E se não quiser chorar, não chore. E se não quiser chorar, não se preocupe. Se tiver vontade de rir, ria.
Se alguns amigos contarem algum fato a meu respeito, ouça e acrescente a sua versão. Se me elogiarem demais, corrija ou exagere. Se me criticarem demais, defenda-me. Se me quiserem fazer um santo só porque morri, mostre que eu tinha um pouco de santo, mas estava longe de ser o santo que me pinta. Se me quiserem fazer um demônio, mostre que eu talvez tivesse um pouco de demônio, mas que a vida inteira eu tentei ser bom e amigo. E espero estar com ele o suficiente para continuar sendo útil a você lá onde estiver. E se tiver vontade de escrever alguma coisa sobre mim, diga apenas uma frase: foi meu amigo, acreditou em mim e me quis mais perto de Deus. Aí então derrame uma lágrima. Eu não estarei presente para enxugá-la, mas não faz mal, outros amigos farão isso no meu lugar. E vendo-me bem substituído, irei cuidar de minha nova tarefa no céu. Mas de vez em quando dê uma espiadinha na direção de Deus. Você não verá, mas eu ficaria muito feliz vendo você olhar para Ele. E quando chegar a sua vez de ir para o Pai, aí sem nenhum véu a separar a gente, vamos viver em Deus a amizade que aqui nos preparou para Ele. Você acredita nessas coisas? Então ore para que nós vivamos como quem sabe que vai morrer um dia e que morramos como quem soube viver direito. Amizade só faz sentido se traz do céu para mais perto da gente e se inaugura aqui mesmo o seu começo. Mas se eu morrer antes de você, acho que não vou estranhar o céu. Ser seu amigo já é um pedaço dele. Mensagens de paz. A Bíblia no Apocalipse 22:6. Então o anjo me disse: essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. O Senhor Deus, que dá o seu Espírito aos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que precisam acontecer logo. 7. Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Felizes aos que obedecem às palavras proféticas deste livro, a Bíblia. Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, vossos filhos, agora e na hora de nossa morte. Amém. Assim seja. Mensagens de paz.
No Livro dos Espíritos, da Codificação da Doutrina Espírita por Allan Kardec. Pergunta de número 395. Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. 396. Algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido que se lhes apresenta como a imagem fugitiva de um sonho que em vão se tenta reter. Não há nisso simples ilusão? Algumas vezes é uma impressão real, mas também frequentemente não passa de mera ilusão, contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, porquanto pode ser efeito de superexcitada imaginação. 397. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das anteriores? Sim, à medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão o homem se lembra do seu passado. Esta lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior a têm mais nítida. Estas perguntas constam da parte 2ª, capítulo 7º, da obra O Livro dos Espíritos. Continuamos. Pergunta de número 398. Sendo os pendores instintivos uma reminiscência do seu passado, dar-se-á que pelo estudo desses pendores seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu? Até certo ponto assim é. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a precedente. Poderá também ser pior, isto é, poderá o espírito cometer numa existência faltas que não praticou na precedente? Depende do seu adiantamento. Se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado a novas faltas consequentes, então, da posição que escolheu. Mas, em geral, estas faltas denotam mais um estacionamento que uma retrogradação, porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, nunca, porém, de retroceder. 399. Sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? Muito a miúde é isso possível, pois que cada um é punido naquilo em que pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito são tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Chegado ao termo que a
providência lhe assinou a vida na erraticidade, o próprio Espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento, isto é, escolhe meios de adiantar-se, e tais provas estão sempre em relação com as faltas que lhe cumpre expiar. Se delas triunfa, eleva-se; se sucumbe, tem que recomeçar. O espírito goza sempre do livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade, é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal, e que, quando encarnado, decide fazer ou não uma coisa e procede à escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio fora reduzi-lo à condição de máquina. Mergulhado na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas, que mesmo em certas circunstâncias lhe podem ser reveladas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe a fazem com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. As existências futuras, essas em nenhum caso podem ser reveladas, pela razão de que dependem do modo por que o espírito se sairá da existência atual e da escolha que ulteriormente faça. O esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculo à melhoria do espírito, porquanto, se ele não lembra delas com precisão, o conhecimento que delas teve no estado errante, o desejo de repará-las, guiam-no por intuição e lhe dão a ideia de resistir ao mal. Essa ideia é a voz da consciência, secundada pelos espíritos que o assistem, se atende às boas inspirações que lhe dão. O homem não conhece os atos que praticou em suas existências pretéritas, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual o cunho predominante do seu caráter. Bastará que se estude a si mesmo. Poderá então julgar do que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. As vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado e simultaneamente provas com relação ao futuro. Depuram-nos e elevam-nos se as suportamos resignados e sem murmurar. A natureza dessas vicissitudes e das provas que sofremos também nos podem esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos, do mesmo modo que neste mundo julgamos dos atos de um culpado pelo castigo que lhe inflige a lei. Assim, o orgulhoso será castigado no seu orgulho, mediante a humilhação de uma existência subalterna. O mal rico, avarento, pela miséria que foi cruel para os outros, pelas crueldades que sofrerá. O tirano pela escravidão, o mau filho pela ingratidão de seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado, etc. Capítulo 8º do Livro dos Espíritos da Emancipação da Alma. O sono e os sonhos. Pergunta de número 400. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal?
É como se perguntasse se ao encarcerado agrada o cárcere. É como se perguntasse se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. 401. Durante o sono a alma repousa como o corpo? Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono afrouxam seus laços que o prendem ao corpo, e não precisando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Capítulo 1 de O Livro dos Espíritos. De Deus. Deus e o Infinito. Pergunta de número 1. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. 2. Que se deve entender por infinito o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. 3. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana. Insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não está mais do que a primeira. Cartão de Natal. Mensagem recebida pelo médium Chico Xavier, ditada pelo espírito Meimei. Ao clarão do Natal que em ti acorda a música da esperança, escuta a voz de alguém que te busca o ninho da própria alma. Alguém que te acende a estrela da generosidade nos olhos e te adoça o sentimento qual se trouxesses uma harpa de ternura escondida no peito. Sim, é Jesus, o amigo fiel que volta. Ainda que não quisesses,
lembrar-lhe-ias hoje os dons inefáveis, ao recordares as canções maternais que te embalaram o berço, o carinho de teu pai ao recolher-te nos braços enternecidos, a paciência dos mestres que te guiaram na escola e o amor puro de velhas afeições que te parecem distantes. Contemplas a rua, onde luminárias e cânticos lhe reverenciam a glória. Entretanto, vergaste ao peso das lágrimas que te desafogam o coração. É que ele te fala no íntimo, rogando perdão para os que erram, socorro aos que sofrem, agasalho aos que tremem na vastidão da noite, consolação aos que gemem desanimados e luz para os que jazem nas trevas. Não hesites. Ouve-lhe a petição e faze algo. Sorri de novo para os que te ofenderam. Abençoa os que te feriram. Divide o farnel com os irmãos em necessidade. Entrega um minuto de reconforto ao doente. Oferece uma fatia de bolo aos que moram sozinhos sob ruínas e pontes abandonadas. Estende um lençol macio aos que esperam a morte, sem aconchego do lar. Cede pequenina parte de tua bolsa no auxílio às mães fatigadas que se afligem ao pé dos filhinhos que enlanguecem de fome, ou improvisa a felicidade de uma criança esquecida. Não importa se diga que cultivas a bondade somente hoje, quando o Natal te deslumbra. Comecemos a viver com Jesus, ainda que seja por algumas horas, de quando em quando, e aprendemos pouco a pouco estar com Ele em todos os instantes, tanto quanto Ele permanece conosco, tornando diariamente ao nosso convívio e sustentando-nos para sempre. A oração do arco-íris, por Fátima Irene Pinto. Faze um arco-íris comigo, Jesus. Um arco-íris imenso como nunca o vi antes, com cores vívidas e brilhantes, que seja perene e eterno, a unir o meu coração ao teu. Faze um arco-íris comigo, Jesus, e perdoa-se a poça d'água que eu te ofereço está cheia de água suja, impura e estagnada. Mas tu, Jesus, tens o poder de transformar minha água impura em água cristalina,
tão logo as tuas cores de salvação me alcancem, através do belo arco de inefável luz. Faz um arco-íris comigo, Jesus. Dizem que sempre há um pote de ouro ao fim de todos eles. Em ti, eu sei que há o ouro mais puro, de quem conheceu o batismo da água e o batismo do fogo. Mas quanto a mim, Jesus, sou pote de metal sem valor que a ferrugem vai corroendo pouco a pouco. Mas se fizeres um arco-íris comigo, Jesus, na tua santa alquimia de Salvador, tu podes transformar a minha taça num graal a refulgir de beleza e de amor para com o meu próximo. Porque se estou em ti, eu aprendo a ver e amar com os teus olhos. Faze um arco-íris comigo, Jesus. Faze um arco-íris com todos os que te procuram, com os que deixaram de te procurar, com os que jamais te procuraram, e que haja milhões de corações conectando-se ao teu, formando no céu milhões de arco-íris, invisíveis, talvez aos olhos da carne, mas brilhantes e vivazes quando vistos com os olhos do Espírito. Faze um arco-íris conosco, Jesus. Do livro A Luz da Oração, Médium Chico Xavier, por diversos espíritos. A oração dos aprendizes, Espírito Aniceto. Senhor, ilumina-nos a visão de trabalhadores imperfeitos. O justo juiz ampara os criminosos e transviados. Construtor celeste restaura as obras respeitáveis ameaçadas pela destruição. Divino médico salva os doentes. Amigo dos bons regenera os maus. Mensageiros da luz, mensageiro da luz, expulsa as trevas que ainda nos rodeiam. Emissário da sabedoria, esclarece-nos a ignorância. Dispensador do bem, compadece-te de nossos males. Advogado dos aflitos, reajusta os infelizes que provocam o sofrimento. Sumo libertador, emancipa-nos a mente encarcerada em nossas próprias criações menos dignas. Benfeitor do alto, estende compassivas mãos a todos aqueles que te desconhecem os princípios de amor e trabalho, humildade e perdão nas zonas inferiores da vida. Senhor, eis aqui os teus servos incapazes. Cumpra-se em nós a tua vontade sábia e justa, porque a nossa pequenez é tudo o que possuímos, para que em teu nome possamos operar a nossa própria redenção hoje, aqui e agora.
Assim seja. Do livro Leis de Amor, médium Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel. Assevera o Cristo, busca e acharás. Encontraremos sim os companheiros que buscamos, seja para o bem ou para o mal. Pai de bondade, olha por todos os que estão nos hospitais. Fortalece os que sofrem, consola os que esperam. Abençoa mãos que cuidam, corações que oram. Que tua presença esteja em cada leito e cada alma. E que a saúde renasça envolta na tua luz e paz. Que a esperança visite cada quarto silencioso, e que o amor cure o que a medicina não alcança. As preces dos nossos irmãos. Nos dias de tristeza, quando a alma se veste de luto, tudo parece desencanto. Buscamos o Senhor da vida. Nossa rogativa se transforma em lamúrias, porque há muita dor em nossa intimidade. E ainda assim guardamos reservas para com o irmão que ora ao nosso lado. Mesmo em meio ao cenário triste da pandemia que arrebata vidas, ao lado de outras tantas enfermidades que há anos vem retirando do mundo os seres humanos, alguns de nós olhamos de forma diferenciada os irmãos de outras crenças.
Esquecemos que Jesus nos afirmou que o Pai vê o que se passa em secreto, ou seja, no profundo da criatura, e recebe toda a súplica, providenciando o socorro. Os ensinos do Mestre de Nazaré prosseguem a nos esclarecer como fez para a samaritana no poço de Jacó. Naquela época, a discussão era em torno do local em que deveriam ser proferidas as preces a Yahvé. Seriam melhores as que fossem ditas no suntuoso templo de Jerusalém? Seriam essas as ouvidas pelo Pai Celeste? Ou aquelas pronunciadas no Monte Garizim, mesmo após a destruição do templo ali erguido, seriam ouvidas igualmente? Qual delas revelaria, enfim, a verdadeira adoração? Jesus, o Mestre incondicional, com seu pensamento universal e atraindo todas as suas ovelhas para o mesmo redil, pronunciou-se elucidando: está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. O ensino era para aqueles dias, também para os do futuro. Para todos os homens, Deus é um só, Criador, Pai Celeste, infinitamente amoroso, acolhe as súplicas que lhe dirigem os seus filhos, residam nas grandes metrópoles ou nas terras áridas. Realizem as suas rogativas em suntuosos templos ou em plena natureza, ou em um casebre à beira da estrada. O verdadeiro altar é o do coração. Por isso o ensino crístico recomenda, quando orarmos, nos retirarmos para nosso quarto, fecharmos a porta e nos dirigirmos ao Pai em secreto. Isso quer dizer mergulharmos em nossa intimidade e cerrar os olhos e ouvidos a tudo que nos possa distrair do propósito de dialogarmos com aquele que alimenta as aves, levanta as ondas do mar e veste a erva do campo. Seja a prece esse encontro mais íntimo com Deus, como fazia o Mestre que buscava o silêncio para se ligar mais intimamente ao Pai. Servia a todos horas e horas, depois refazia-se unindo-se em prece aquele cujo pensamento ele interpretava na terra. Para isso, o silêncio de fora, a tranquilidade de dentro. Ante o sacrifício que logo mais lhe seria exigido, entregue às mãos dos homens que o temiam ou não desejavam entender. Entregue às mãos dos homens que o temiam ou não o desejavam entender. Ele, Jesus, ora. E outra lição de valor pede aos amigos que estão com ele que o acompanhem na prece. Isso nos diz da importância, diante as provações que nos alcançam, pedirmos aos nossos amigos que se irmanem conosco na oração em nosso favor. Oração hoje, amanhã, sempre. Verdadeira escada de Jacó que une a criatura aos céus.